Olá, eu sou a professora Áquila e esse canal é o Dicas da Pro. Iremos trabalhar hoje com a função OU, muitas vezes também utilizada junto com a função se. Vamos por partes. A função OU é uma função lógica, porque ela sempre dará o resultado verdadeiro ou o resultado falso. Ela dará o resultado verdadeiro se pelo menos uma das possibilidades que você inseriu da condição atenda o requisito, seja verdadeiro. E uma das outras será falso. Agora, se as duas possibilidades forem verdadeiras, também dá verdadeiro. E só vai dar falso se as duas possibilidades, ou seja, as duas condições, forem falsa. Como que a gente aplica isso? Vamos exemplificar por esse cenário aqui. A gente tem uma tabela onde existe vários times de algum esporte e a gente tem os pontos de cada time, a quantidade de vitórias de cada time e a quantidade de empates. E nós vamos determinar aí qual é o resultado de cada time de acordo com uma condição. Qual é a condição? Vou colocar aqui embaixo para vocês acompanharem aqui o passo a passo dessa resolução. Então aqui, ó, de acordo lá com a situação, né, de cada time, digamos que, para se classificar, o time precisa ter pelo menos 33 pontos, né? Ou então ele tem que ter 8 vitórias. A gente vai aplicar isso apenas com a função ou. A gente não precisa colocar a função se, por enquanto. A gente vai colocar se é verdadeiro ou falso o resultado. Qual seria a sintaxe, então, da função ou? Vou colocar aqui só para vocês verem, ó. Ou, abriu parênteses, e nós temos aqui, ó, a lógica. Então, aqui a gente já vai colocar qual é a condição. E aqui a segunda lógica. Sempre dessas todas, se a gente tiver 100 condições, dessas 100, 99 será verdadeiras e uma será falsa, né? Que será sempre a última. Então, se o time só poderá, né, competir, né, dependendo do resultado, ele precisa ter 33 pontos, pelo menos, ou 8 vitórias, como que fica a função? Então, aqui em resultado, vou colocar aqui maior ou igual, fica melhor. Então, tem que ser símbolo de igualdade, nome da função, ou. E aí, a gente vai colocar o teste lógico. Primeiro teste lógico, de acordo com o enunciado, está pedindo se, no caso, os pontos forem no mínimo 33 pontos. Aqui é 33? Se sim, né? Aí, no caso, vai ser verdadeiro, né? Então, se B4 é maior ou igual a 33. E a outra condição é referente à vitória. Se for maior ou igual que 8. Aqui é maior ou igual que 8? Sim. Então, tanto pontos quanto vitória é verdadeiro. Então, vai aparecer verdadeiro. Com ou. Vamos ver a próxima sentença. Vou colocar todos igual. Vou corrigir, né? Maior ou igual. Pronto. Aqui, pontos, nós temos 25. Não é maior ou igual que 33. E vitórias está 6, também não é maior ou igual a 8. Então, se as duas condições não forem verdadeiras, então vai aparecer a palavra falso automaticamente, né? Aqui a gente não precisa dizer para, se for verdadeiro, vai aparecer verdadeiro ou falso. Automaticamente já aparece. Se corresponde a uma das condições, vai aparecer verdadeiro. Se as duas condições não forem verdadeiras, aparece falso. Como aqui, 25 é menor que 33 e 6 é menor do que 8. Vamos para o próximo. Nessa situação, o time D, por exemplo, tem aqui a quantidade de pontos 29. É menor do que 33, não é maior. E vitórias tem 8. É igual ou maior que 8. Então, uma das condições é verdadeira, então aparece verdadeiro. E aqui, no time C, a mesma coisa, onde
as duas condições são falsas, né? Por quê? B6, que é 31, é maior ou igual a 33? Não. E C6, que é 6, é maior ou igual a 8? Não. Então, vai aparecer falso. Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. O time E. O time E, a quantidade de pontos é 34. 34 é maior ou igual a 33? Sim, é verdadeiro. E a quantidade de vitórias, que é 9. 9 é maior ou igual a 8? Sim. Então, é verdadeiro também. Então, aqui nós temos tanto a primeira quanto a segunda condição verdadeira. Mas se fosse uma das duas, né, ia aparecer verdadeiro também, né? Eu vou mudar aqui, ó. Esse daqui é verdadeiro, mas aqui eu vou colocar 7. Não alterou o resultado, porque uma das condições é verdadeiro. Então, quer dizer, quando nós aplicamos a função ou uma condição ou a outra condição sendo verdadeiro, vai aparecer verdadeiro. E só aparece falso se as duas condições não forem verdadeiros. Na próxima aula, iremos ver aí a aplicação da função ou junto com o se, utilizando esse mesmo exercício. Até lá!